Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Segundas de Primeira. Hoje, dia 11 de março de 2024. E hoje teremos uma edição super especial do Segundas de Primeira aqui, com um convidado que é o Thiago Scherer, professor, juiz federal, autor de um livro que eu quero mostrar para vocês aqui e de um perfil no Instagram específico sobre execução fiscal. E nós vamos falar hoje sobre a resolução do Conselho Nacional de Justiça, uma recente resolução do Conselho Nacional de Justiça que disciplinou aí a questão da execução fiscal de valores até 10 mil reais, com uma participação bem importante do extrajudicial. Eu vi que o Thiago já entrou aqui, deixa eu chamá-lo, porque a gente tem bastante coisa para conversar com vocês e a gente não quer. Olá, Suelen, Alice, Vivi, sejam bem-vindas. Boa Olá, noite! Thiago, tudo bem? Tudo ótimo, dando um ajuste aqui. Contra a regra faltou hoje no emprego. Fazendo um ajuste aqui, né? No Maravilha, seja enquadramento. muito Ai, bem-vindo. obrigado! Obrigado pelo Bom, convite. pessoal, deixa eu mostrar para vocês o livro, então, né? Eu quero fazer questão de mostrar o livro do Thiago. Olha, Thiago, aqui, Olha ó. E vou aí! mostrar mais. O teu livro, ó, é livro que a gente usa, ó, tudo marcadinho aqui. Boa! E, gente, esse livro aqui é super indico para vocês. Eu não sei, Thiago, depois tu pode até falar se tem uma edição. Essa aqui é a edição de 2022. Eu não sei se já tem Sim, uma edição nova a dele. gente tá numa negociação aí para sair a próxima edição. E o original está permanentemente atualizado. Hoje mesmo estava trabalhando nos originais, mas negociações por enquanto. Não temos data marcada para a nova edição, Bom, então o infelizmente. pessoal pode comprar essa daqui por enquanto, né? E depois compra Isso, atualizada, né? com Não, quero te dizer certeza. que eu, assim, realmente a gente usa, né? E é importante porque é uma enorme fonte de consulta de jurisprudência, né? É comentada, é a lei comentada. E para quem advoga, né, a gente tem aí sempre a necessidade de ter bons materiais de consulta. Por mais que tenha a Claro. internet, né, que a gente tem hoje o acesso. Eu sempre brinco, né? Quando eu fazia estágio, né, Thiago, as pesquisas eram nos livros e quando não tinha no livro do escritório, a Sim. gente ia para o Tribunal de Justiça, a gente ia para a URGS, para a É, biblioteca da URGS para fazer pesquisa. Hoje em dia a pesquisa é muito mais acessível para quem está advogando, né, para estagiário, para advogado, mas mesmo assim a gente precisa saber pesquisar, né? E é. esse teu livro aqui vai, é uma excelente fonte de pesquisa. Quero te dar os parabéns, assim, Ah, publicamente, obrigado. fazer aqui a propaganda para o pessoal. Mas, gente, então é o seguinte: o convite que o Thiago aceitou, e eu fico muito feliz com isso, eu chamei o Thiago, porque eu disse assim: Thiago, a gente vai falar da resolução, mas execução fiscal é uma coisa com a qual eu trabalho, mas não é a minha especialidade, não é o que eu faço 24 horas por dia, ao contrário de ti, né? Então, a gente fez um combinado aqui que o Thiago vai explicar o que foi essa decisão do STF, esse tema com repercussão geral, que é o 1184, bem importante, que acabou dando ensejo a essa resolução do Conselho Nacional de Justiça. A resolução aqui, para vocês saberem o número, é 547, agora, bem recente, de 22 de fevereiro de 2024. E a gente vai, então, fazer essa interface aqui com o extrajudicial. Então, eu já começo, Thiago, passando a palavra para ti, para tu fazer essa contextualização. Explica para a gente o que foi essa decisão. Eu até quero dizer que, assim, os segundas de primeira esse ano, eles estão só trabalhando em cima de decisões de repercussão geral, porque a gente tem várias decisões agora bem importantes, né? Sim. E que impactam aí no direito em várias áreas diferentes. E essa é uma especificamente da execução fiscal. Então, gostaria que tu trouxesse esse contexto para depois a gente falar da resolução e fazer o bem casado aí com a extrajudicial. Com todo gosto, obrigado pessoal por estar acompanhando aí. Realmente, esse assunto, Karen, ele vem já arrastando corrente, como diz um amigo meu, no tempo dos processos físicos, do colega meu,
Chega nos processos físicos, né, se arrastando, demorados. Esse é um assunto que já vem, ele tem um histórico, né? E a gente precisa entender um pouquinho do contexto no qual veio essa decisão, esse ato normativo do CNJ, que causou um rebuliço, né? Tá todo mundo muito impactado, ainda estudando, né, realmente para onde as coisas vão. Mas o fato é que o Supremo já havia. Eu, quando extingui execuções de pequeno valor, quando é abaixo de 50 ORTNs, que dá mais ou menos R$ 1.900, o único recurso cabível é o declaratórios ou recurso extraordinário. Ia para o Supremo, então, né, de eventuais sentenças minhas, e o Supremo mantinha, né, por essas questões de baixo valor e tudo mais. Então, o Supremo já tinha um pensamento, aqui ia colar precedentes, dizendo que era possível a extinção das execuções fiscais de pequeno valor, por falta de interesse de agir, enfim, não era razoável a provocação da máquina judiciária para receber R$ 80, R$ 200, que era coisa que a gente via com alguma frequência nos idos, né? No tempo do processo físico, digamos assim. Mas depois o Supremo deparou com uma outra situação, disparada por um processo de município, na qual o juiz estadual, diante de uma execução fiscal municipal, olha, essa execução municipal, ela está abaixo do piso mínimo que o meu estado, o estado do qual esse juiz, enfim, compunha o Poder Judiciário, era um piso mínimo que o Estado havia estabelecido. Bom, e o Judiciário Estadual, o Tribunal de Justiça, e o juiz extinguiu essa execução fiscal com base num critério normativo estadual para extinguir uma execução municipal. Então, é uma situação diferente da falta do interesse de agir. Não é só pela irrisoriedade do valor, ou pela pequena expressão, ou pela insignificância, ou o que seja. Foi um segundo passo, então, critérios normativos. O Supremo foi chamado a decidir e disse, olha, quando o município fixa por lei, ou Estado, por ato normativo, por portaria, qualquer coisa do gênero, este é um critério que eu não posso tomar de empréstimo para extinguir uma execução de um outro ente. É muito lógico, né? Eu não posso usar um critério da União, que é de R$ 20 mil desde 2012, para extinguir uma execução fiscal do município, ou de município de Porto Alegre, ou do Estado do Rio Grande do Sul. São critérios diferentes, a gente não julga com base nessa perspectiva. Bom, então, passaram mais alguns anos e, de fato, a execução fiscal vem tomando a primeira página dos tribunais, vem ocupando o CNJ, o relatório Justiça em Números vem assim acompanhando, né, o drama do judiciário. É o maior acervo processual do Brasil, é um estoque realmente invencível, com um congestionamento muito grande e com uma característica de, muitas vezes, a qualidade do crédito é relativamente baixa, né? E com crédito de pequena expressão, isso vai causando uma série de outros reflexos, outras repercussões. Repercussões que, por exemplo, dispararam em 2018 uma guinada muito forte na jurisprudência do STJ, permitindo o reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções não suspensas, aquelas que estão lá nos armários, paralisados, né, pegando pó, mas nas execuções que estavam em movimentação. Isso tudo tem um contexto, assim, tem digamos, uma necessidade do judiciário fazer frente a esse congestionamento. Então, quando o STJ decidiu em 2018 a prescrição intercorrente, também foi uma medida de política judiciária. Mais uma vez, agora o CNJ, todos os tribunais acompanhando essas demandas, nós tivemos em setembro do ano passado uma portaria conjunta do CNJ com várias instituições viabilizando a baixa de processo, tudo para dizer que os tribunais e os órgãos estão, digamos, atentando a esse problema diante da necessidade de enfrentamento. E o ministro Barroso, desde que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e também do CNJ, vem com essa afirmativa de que nós precisamos resolver a execução fiscal, que é uma chaga, né, dentro do Poder Judiciário, é um congestionamento invencível, é uma coisa que atrapalha. Enfim, são muitas coisas que o tempo não permitiria a gente divagar, mas o ministro Barroso, na última sessão do Supremo Tribunal Federal em 2023, o que é muito emblemático, a última sessão foi chamado apenas este processo por pedido da presidência para a relatora, ministra Carmen, para ela trazer o voto
para decidir o tema 1184 da repercussão geral. Então, é uma coisa muito significativa. Eu esqueci de dizer, porque quando o ministro Barroso tomou posse e presidiu a primeira sessão dele na presidência do CNJ, ele também chamou a atenção para isso, para esse problema. Então, na primeira sessão dele no CNJ, ele se ocupou desse assunto, para dizer da importância que as instituições, pela mão da presidência do ministro Barroso, está dando à execução fiscal. Então, o Supremo, na sessão de 19 de dezembro de 2023, decidiu o tema 1184, com várias repercussões. Hoje mesmo estava assistindo novamente a sessão, tem no YouTube, tem até no meu canal do YouTube, para quem quiser assistir a síntese, onde eles fecham a tese, depois dos debates, eles fecham a tese. Quiser olhar lá no meu YouTube, é Thiago Scherer, tem a sessão de julgamento. E lá eles decidiram, primeiro, olha, nós precisamos resolver sobre o tema 109, que eu esqueci de mencionar. Tema 109 da repressão geral. Bom, nós vamos superar o tema 109, aquela questão dos critérios. Ou posso usar os critérios estaduais para decidir uma execução municipal? Eles disseram, não, isso está mantido. Esse juízo está mantido. Nós não vamos superar, nós vamos tratar de uma outra coisa. Nós vamos tratar, interessante, que o STJ tinha uma súmula que vedava exatamente o que o Supremo agora disse que é possível. Né? O STJ dizia, súmula 481, dizendo que não podia o juiz se substituir ao administrador no estabelecimento de critérios para extinguir as execuções fiscais. Uhum. E agora o Supremo diz que sim, o juiz pode decidir essa é a segunda parte, né, desse julgamento do 1184. Primeiro, vamos manter a questão, né, o tema 109 intacto. Segundo aspecto, o juiz pode decidir, constatando, né, interesse de agir para execuções fiscais de baixo valor, fazendo um juízo de eficiência, né, da máquina judiciária, eficiência administrativa e tudo mais. E ele ressalvou, né, e esse é quase uma pegadinha. Na verdade, a tese ela não disse tudo o que é importante a gente saber. Ela ressalvou expressamente a competência de cada ente federativo, de cada ente tributante, o que tem a ver com o tema 109. E isso veio agora para a resolução 547, e a gente precisa fazer essa ligação entre cada pequeno passo desse longo desenvolvimento para entender que não é bem assim como os jornais publicaram, que agora não existe mais execução fiscal de pequeno valor, que tudo vai ser extinto automaticamente, ou coisa do gênero. Porque agora o CNJ, então foi na primeira sessão de 2024, na presidência do ministro Barroso, trouxe essa questão, regulamentando, né, declaradamente, regulamentando o tema 1184 para dizer que uma série de critérios, são várias normas que tem muito conteúdo implícito ali, estabelecendo critérios para extinção de execuções fiscais, tal qual o Supremo disse que o juiz podia e superava, com isso, a súmula 481 do STJ. É possível a extinção, mas tem inúmeras situações que a resolução estabelece como, digamos, passos a serem considerados para fins da extinção. Então, é um contexto bastante tormentoso e que ele não está completamente explicado, nem no tema 1184, nem na resolução 547, que ela é muito econômica, ela tem apenas 4 artigos e tem um parágrafo primeiro do artigo 1º que é bastante significativo, mas são poucas regras claras, né? E, no entanto, com impactos muito drásticos. E eu vou arriscar dizer, para te perguntar se eu respondi a pergunta, eu vou arriscar dizer que essa é a terceira maior revolução no sistema das cobranças tributárias do Brasil. A terceira maior. A primeira, eu ouso dizer, que foi a admissão por lei do protesto da CBA, né, também superando um entendimento jurisprudencial muito restritivo da STJ. Claro, tivemos inúmeras situações, mas essas são as mais emblemáticas do meu ponto de vista. Depois da prescrição intercorrente em 2018, que foi uma guinada muito forte, e agora
os impactos do 1184 e da Resolução 547, que mudaram as estruturas da cobrança tributária no Brasil. Simplesmente é isso. Mudaram as estruturas. Pegaram os pilares do edifício e trocaram de lugar. E nós estamos aqui sentindo os chacoalhões. Carregando os andares, né? Se equilibrando. Ah, perfeito, perfeito. Acho super importante essa contextualização, né, Thiago? Como eu te disse, assim, o que eu acompanho mais, eu sempre gosto muito de ler o relatório do Justiça em Números, do CNJ. Eu fico, assim, ansiosa por ver, né, esperando para, tipo, ali na pandemia, estava muito curiosa para ver o que ia acontecer e tal. E tenho esse acompanhamento antes ainda de existir propriamente o Justiça em Números, quando foi, depois da emenda constitucional 45, que foi instaurada, na verdade ela até é anterior à emenda, né? Mas a Secretaria de Reforma do Judiciário foi a primeira a diagnosticar esse problema das execuções fiscais, né? Dizendo assim, olha, existe um judiciário abarrotado, nossos juízes trabalham muito, produzem muito, mas é invencível a secar gelo, porque tu tem ali um clientelismo, né? Que são 5 grandes atores que demandam, e o poder público é um deles, né? Então, as execuções fiscais, elas ocupam esse espaço, e muitas vezes algo que não termina, são aqueles processos que ficam ali e criam esse congestionamento. E aí, desde lá, então, pelo menos quando eu acompanho isso, sempre houve essa ideia ou essa intenção de alguma forma, o extrajudicial contribuir para resolver essa situação, de alguma forma, né? Então, a gente vem acompanhando desde a 11441, daí, que foi lá onde os divórcios, os inventários consagraram, né, o extrajudicial como uma alternativa concorrente, mas como uma possibilidade de solução, né, com a mesma segurança jurídica, mas de forma mais rápida, mais célere, muitas vezes mais barata. Então, a execução fiscal, ela sempre estava permeando essa discussão, né? Como é que a gente pode levar a execução fiscal para o extrajudicial? Como é que a gente pode? E agora a resolução, então, além de tudo isso que tu trouxeste aqui para nós, né? Dessa complexidade, porque eu vou te contar que às vezes eu fico muito irritada com essas manchetes sensacionalistas, e que acaba assim, alguém faz e todo mundo repete, né? Eu não sei se tu percebe isso, Thiago. Aí todos os sites, todos os jornais, eles vão mudando, mas é a mesma, né, a ideia que alguém teve ali de dizer aquilo, tipo, agora não existe mais execução fiscal até 10 mil reais. Pronto, e fica replicando, e não é isso, não é isso de jeito nenhum. É uma coisa muito mais complexa, muito mais elaborada, que tem que ser trabalhada conjuntamente com essa decisão e mais a resolução. Mas então agora vamos focar um pouco na resolução para a gente chegar nessa participação do extra aí. Quais são os pontos que tu acha assim, que são os mais importantes? Tu falaste ali do artigo, que é o primeiro artigo, que tem aquele monte de parágrafos ali, e que traz, né, assim, esses requisitos, essas condições para que então o juiz possa fazer essa avaliação e eventualmente extinguir por ausência de interesse, né? Acho que a gente pode começar por aí. Sim. A primeira situação que ela não se... Eu confesso que nem eu cheguei nessa conclusão por minha própria iniciativa, tá? E eu não quero dizer que isso também vai ser a verdade absoluta e que a jurisprudência vai ser chamada a se posicionar e isso pode adotar, enfim, pode tomar um outro rumo. Mas, conforme a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né, vou vender o peixe conforme eu comprei. Porque no auge das minhas dúvidas, eu liguei lá no CNJ, vem cá, o que vocês querem dizer com essa situação aí? E agora eu vou reproduzir, eu estou escrevendo também sobre isso aí, e acho muito razoável, considerando o tema 109, num trechinho do acórdão que originou, né, a tese do tema 109. Nesse acórdão dizia o seguinte, e isso foi transposto agora de forma subentendida no caput do artigo 1º da resolução, que significa o seguinte, eu não posso desprezar o critério, por exemplo, do município e dizer que ele não tem direito a executar aquele seu crédito, né, com os seus critérios que ele tem autonomia para fixar. Né? Por lei, ele pode estabelecer esses critérios, ele tem autonomia para organizar a sua atividade arrecadatória. É uma prerrogativa constitucional
que o judiciário não poderia subtrair. Então, isso está lá no tema 109, e se eu negar essa prerrogativa do município, né, eu estou violando também o direito de acesso à justiça. Esse é um pedacinho do tema 109 que agora foi trazido na interpretação do artigo 1º da Resolução 547 para dizer o seguinte, e isso aqui estou vendendo peixe conforme eu comprei, e não estou dizendo que isso aqui vai ser para sempre assim, mas significa assim, ó. Bom, o município de Porto Alegre tem um critério para ajuizar a execução fiscal de R$ 2.500. Esse foi um critério que, inclusive, na União vigorou por um bom tempo no passado, 2.500. Ok. Então, abaixo de 10 mil. Ajuizou com 2.500, pelo artigo 1º, eu tenho que processar esta execução fiscal. Ah, Thiago, mas não é pequeno valor. Não, é critério normativo para o qual o ente tributante tem competência para legislar e para regulamentar a sua própria legislação tributária. Então, este critério municipal ou qualquer outro ente, eu preciso respeitar. Então, a execução de 2.500 pode? Pode. Tá? Segundo aspecto. Mas o município, em 2019, era 2.500. Ajuizou em 2019, não está prescrito, está processando. Agora vem 2021, ele subiu de 2.500 para 5.000 reais. Já aconteceu na União exatamente esse movimento. Aumentou de 2.500 para 5. O que diz o STJ, o CNJ? Eu preciso respeitar o critério atual, né, para controlar o interesse de agir. Bom, se o município diz que 5.000 reais para baixo não é interessante, eu posso extinguir as execuções que foram ajuizadas acima de 2.500 e abaixo de 5.000. Segundo aspecto. Então, 2.500 processo, não está andando lá a execução. Veio um novo critério, subiu. Isso aconteceu muito na União. O critério era não tributários, né? Critérios da AGU, que era 5.000, passou para 20.000. Uhum. Então, tem um gap muito grande. Tem muita execução abaixo de 20.000 lá pendentes. Então, o que a gente faz? Pode pegar essas execuções que estão entre os 2.500 e 5 no nosso exemplo e extinguir por falta de interesse de agir, porque o próprio ente diz que não tem interesse em cobrar. Critério. Critério dele. Ok. Então, essas execuções, por exemplo, acima de 5.000 no novo critério, podem prosseguir. Ah, mas é abaixo de 10.000. Mas vai prosseguir por respeito à legislação tributária do ente, daquele ente fazendário. Primeiro o artigo, tá? Artigo 1º da resolução. Essa execução continua sendo processada. A gente vai lá, tenta citar o sujeito, frustrou a citação, vai por edital, tenta fazer na sequência tentativa de bloqueio de valores, né, a requerimento do exequente, ou mandado de penhora, frustrou o mandado de penhora ou bloqueio de valores, não interessa, qualquer medida constritiva, restou frustrada a medida constritiva. Bom, nós temos aí a frustração, né, como fala na resolução de ofício do Chaminha aberta aqui, que ela fala, sem movimentação útil, por mais de um ano, aqui, ó, sem citação, deverão ser extintas as execuções de valor inferior a 10.000 em que não haja movimentação por mais de um ano, sem citação do executado ou não localizados bens penhoráveis. Então, eu pego o marco temporal. O que você vai fazer? Pega a execução, folheia lá qual é o dia da efetivação daquela diligência que restou infrutífera. Certidão do oficial de justiça. Consulta lá do Cisbajude ou qualquer outra coisa que tenha acontecido. Não é da ciência do exequente, tá? Isso é uma outra situação que está diferente do resto repetitivo, dos temas 566 e seguintes do STJ sobre a prescrição intercorrente, que se considera lá a ciência do exequente. Aqui não tem ciência do exequente. Vou considerar a data da diligência que tenha restado infrutífera. Aí o que acontece? Essa execução estava andando, por exemplo, acima de 5.000 reais, abaixo de 10.000, processada, veja ali, frustrou uma tentativa de bloqueio de valores. Bom, a partir daí, segundo aspecto do parágrafo 1º, do artigo 1º, conto um ano
vejo se não teve movimentação útil. O que que é movimentação útil? É um termo assim meio vago, mas a gente pode tomar de empréstimo a cultura que a gente já adotou, já formou na prescrição intercorrente, que é uma penhora mesmo de baixo valor, um bloqueio, né, via CENIB de algum imóvel. E eu digo mais, foi feito um parcelamento, está suspensa a exigibilidade do crédito por parcelamento, teve transação, enfim, alguma coisa que aconteceu que tenha servido à recuperação do crédito. Então, vejam, se não teve nada disso, nenhuma medida que tenha, né, como fala aqui, não houve uma movimentação útil, se a gente não teve nenhum bloqueio, penhora, coisa do tipo, eu vou contar um ano. A execução estava andando abaixo de 10 mil, frustrou, conto um ano. Deste um ano, aí eu faço vista ao exequente para dizer sobre a aplicação da resolução 547 do tema 1184. E aí o juiz pode sentenciar por falta de interesse de agir com base no parágrafo 1º do artigo 1º da resolução 547, que é uma coisa completamente diferente do caput. É uma regra, para mim, deveria estar Num enfim, estou falando em artigo, público, né? né? Tinha que estar num artigo próprio, né? Tinha que estar num artigo. Porque é Exatamente. tanto conteúdo, e ele tem várias nuances. Aqui a gente fez um apanhado geral, né? Uhum. Mas a gente vai desdobrando e tem várias nuances. E o pessoal me pergunta, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo? Realmente, aqui não está bem claro. Então, isso vai gerar uma casuística, né? E a gente está tentando agora, nesse momento, nos cercar das maiores certezas possíveis, porque os movimentos que a gente adotar podem disparar uma que outra repercussão, e como o acervo é muito grande, a gente tem que cuidar, né? A gente não pode arriscar ter retrabalhos Claro, desnecessários, né? Então a claro. E gente o tem que impacto é grande, né? Porque são muitos pelo muito, volume. muito Uhum. grande, e a gente não consegue antever todas as potenciais repercussões. E Uhum. aí segue, né, a resolução. Tem muita coisa ainda que ela balançou as nossas estruturas, né? Isso, e aí a gente tem, né? Quando que começa a entrar o extrajudicial aqui, eu tô com ela aqui na mão também. Quando fala da tentativa de conciliação, não está aqui expressamente dito, né, da conciliação feita pelo tabelião, mas eu acho importante dizer isso, né? Depois até vou falar para vocês no finalzinho ali, eu publiquei um texto, porque ela é enxuta a resolução, né, Thiago? Para mim, o artigo 4º, ele não precisava existir, a crítica, né, do texto que eu e Gabriel escrevemos foi justamente, e aí eu acho que então outros parágrafos aqui poderiam ter sido artigos, concordo contigo. Mas o fato é que fala da conciliação, né, como requisitos ali, a gente tem Sim. o ajuizamento, é o artigo 2º daí, o ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa. E daí eu te confesso assim, Thiago, que eu fiquei até um pouco frustrada com esses exemplos aqui que eles dão, né, de conciliação, quer dizer, a existência de uma lei geral de parcelamento, o oferecimento de alguma vantagem, isso para mim não chega a ser assim uma tentativa de conciliação, né? Eu acho que conciliação, e aí digo porque a gente tem isso como novidade na 14.711, que trouxe a competência lá, incluiu um artigo novo na 8.935, o 7A, trazendo competência para os tabeliões de notas e efetivamente fazer uma conciliação e uma mediação. Então, aí sim, eu acho que a gente poderia pensar nessa atuação e de uma forma mais ativa, né, com alguém ali fazendo isso acontecer, porque simplesmente tu oferecer um parcelamento ou tu, né, possibilitar que a pessoa, isso para mim não é exatamente tentativa de conciliação, e a solução administrativa eu também não achei assim nenhuma coisa nova, né, que tu diga assim, poxa, aqui a gente tem uma novidade, né? Então acho que foi enfim, né, não atinge muito bem, porque diz ali, a notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução configura a adoção de solução administrativa? Como assim, né? É, Para tirar aquela notificação que eles fazem genérica no jornal, para chamar o devedor, porque tu tem a presunção, né, sim. de que, bom, a pessoa sabe que ela tem que pagar o imposto que ela está devendo e tal.
Então, assim, achei essa parte, eles poderiam ter explorado um pouco mais a atividade do tabelião de notas aqui para essa parte. Mas daí, né, na sequência, ainda fala de um outro requisito. Diz lá, o ajuizamento da ação de execução fiscal dependerá ainda de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. E depois, nos parágrafos, vem ali hipóteses de dispensa do protesto, né? E aí eu acho Sim. que nessa parte do protesto, a gente tem, quando nós conversávamos, né, Thiago, a grande novidade aqui, né? Assim, não que seja uma grande novidade, porque, como o Thiago pontuou antes, a decisão do STF, que reconheceu a constitucionalidade do protesto da CDA, porque isso é uma coisa que a gente também vale a pena dizer, havia uma controvérsia, né? Havia uma discussão se as certidões de dívida ativa eram protestáveis ou não. O que, assim, de uma forma bem simplista, né? Mas para mim, desde que a 9492, em 97, passou a tratar de protesto de títulos e documentos de dívida, a CDA sempre, na minha opinião, constitui um documento de dívida, né? Que bom Claro. que seja unilateral, que seja com presunção, mas não deixa de ser um documento de dívida, né? Então, nós tivemos a ação direta, é a 5135, que reconheceu a constitucionalidade e o protesto da dívida ativa passou, então, a ser incontroverso, a possibilidade do protesto. Mas a gente ainda tinha, assim, um uso eventual, né? A critério do órgão público, da entidade, né, querer do município ou do estado ou da União, querer ou não fazer o protesto. E aí eu consegui alguns dados estatísticos, Thiago, que eu acho interessante, porque, veja, é de Ótimo. 2023, eles são anteriores à resolução, mas no ano passado nós já tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul, um aumento de 47% no número de títulos enviados na categoria convênio público. Tá? Eu não cheguei a pegar especificamente CDA, mas convênios públicos. Então, são esses convênios feitos pelos órgãos públicos com a SEMPROT ou com a CRA, que são as duas centrais, né? A Central de Protesto, SEMPROT, e a CRA, que é a Central de Remessa de Arquivos, para fazer o protesto de forma automática. Daí, né, já dentro desse contexto assim dos cartórios, né, no mundo digital, na forma eletrônica. E o protesto, a gente pode dizer assim, que acho que foi das especialidades, foi uma das primeiras que já aceitava os arquivos de forma eletrônica, né? Eu me lembro disso, assim, lá na década de 90, aqui em Novo Hamburgo, o tabelionato Fischer dos bancos já recebia todo esse acervo na parte da noite, os arquivos vinham de forma eletrônica, né? Quando a gente nem pensava muito nessa troca de informações. Então, faz muito sentido ter esse convênio, né? E aí a gente tem, assim, ó, em números, são 120 milhões 159.950 reais que retornaram aos cofres públicos com títulos pagos. E aí, o que significa título pago? Significa a pessoa recebeu a intimação e dentro dos 3 dias ela pagou, evitando o protesto. E uma recuperação de 556 milhões, para arredondar, de títulos cancelados, que significa o quê? Que a pessoa, o protesto foi lavrado, mas a pessoa depois foi lá e pagou essa dívida e então teve o cancelamento, tá? Então eu acho que isso é importante, porque a gente quando fala do protesto, né, e aqui a gente tem também uma estatística bacana que eu gosto sempre de trazer para os alunos, né, que é a taxa de recuperação, porque a gente tem que pensar no protesto numa perspectiva, primeiro, de que existe um credor que não recebeu aquilo que lhe era devido, né? A prestação é uma relação jurídica obrigacional, onde tem um credor, um devedor, onde tem uma data de vencimento e aonde na data do vencimento aquele credor não recebeu a prestação que o devedor deveria cumprir com ele. Ponto. Né? Quando esse credor, então, aponta esse título para protesto, ele está agindo no exercício regular do seu direito, se tudo estiver perfeito, né? Se havia realmente lá uma relação jurídica obrigacional e se houve inadimplemento. Para o devedor, esse apontamento com 3 dias para pagamento, na verdade, é mais uma oportunidade para ele pagar. Né? Então, eu sempre enxergo como ainda uma chance para o devedor.
Bem, ele não pagou nos 3 dias, então esse protesto vai ser lavrado. Qual é a finalidade desse protesto? Bom, primeiro que é marcar esse inadimplemento, né? Deixar bem claro que há um inadimplemento, também dar ciência para a sociedade, né? De que aquela pessoa física ou jurídica, ela não cumpriu com uma obrigação que ela tinha, né? E Claro. isso, né? A gente às vezes fica assim, mas olha, coitado, foi protestado. Sim, mas só um pouquinho, né? Vamos enxergar a outra perspectiva também. Se foi porque alguma coisa aconteceu, né? Então a gente tem essa perspectiva. E aí eu acho bem interessante, porque essa taxa de recuperação do crédito, ela é muito importante para a economia, né? Então, se eu Claro. penso que eu consigo recuperar sem a necessidade de buscar no judiciário a cobrança, porque, né, a execução, a gente ainda tem ali uma tramitação que é menos morosa, mas se eu preciso constituir um título para ter ele reconhecido através de uma sentença judicial para depois eu executar, gente, é muito tempo, né, Thiago? Claro. Ninguém mais tem tempo para isso, né? Então, Não. o protesto acaba sendo uma alternativa de recuperação que faz a economia girar também com bastante sucesso, 65%, isso dentro dos 3 dias úteis. Se a gente levar em consideração aqueles Nossa, é que são muito bom. pagos depois de, né, que já foi protestado para cancelar, porque daí a pessoa, depois que protestou, ela faz o pagamento porque ela quer recuperar o crédito, ela quer recuperar o bom nome, né? E às vezes Sim, a gente sabe que isso acontece, a pessoa não tem condições de pagar naquele momento, sim. ela não tem como evitar o protesto, enfim, mas assim que ela consegue se recuperar economicamente, ela vai lá e paga, porque ela quer ter o seu bom nome de novo, né? Claro. E isso faz parte né? Eu acho que faz parte de todo esse movimento econômico dentro de um município, dentro de um estado, né? Dentro da sociedade que a gente vive. E outra coisa que eu achei interessante, então, assim, para explicar para o pessoal que está nos assistindo, né, rapidamente, como que funciona. Então, os entes públicos hoje, eles fazem esses convênios, eles fazem a remessa dos títulos, os tabeliões recebem isso. Quando é um município como Porto Alegre, por exemplo, que tem a distribuição, é feita a distribuição entre os tabelionatos. Aqui em Novo Hamburgo, onde eu estou, só tem um tabelionato, é o tabelionato que vai receber. Ele importa esses dados que vêm através, então, da SEMPROT ou da CRA, faz a conferência, né? Eu até conversei aqui com a Márcia, que trabalha no tabelionato Fischer, ela disse, doutora, aqui a gente sempre confere para ver se os dados estão completos, se está tudo certinho, para fazer o protocolo e para, então, gerar o apontamento que vai, né, ter como consequência a intimação do devedor. E aí a gente tem uma facilidade. Por quê? Porque todos os dados são preenchidos pelo próprio credor, ele se Sim. responsabiliza pela existência né, do documento original da dívida, que fica com ele, e tudo é feito via sistema. Então, é bem simples, né? Karen, mas eu posso... E assim, estou falando aqui, claro, o nosso foco aqui são as CDAs, são os órgãos públicos, mas qualquer pessoa, inclusive os advogados, né? Eu sempre Sim. digo, às vezes a gente tem lá uma sentença que tem uma condenação em honorários de sucumbência. Essa sentença é protestável? Sim. Eu posso fazer o encaminhamento sem sair do meu escritório, sem sair de casa. Eu consigo fazer tudo isso via SEMPROT, com o meu certificado digital. Claro, tem que cadastrar na plataforma, mas é muito fácil. A gente não precisa hoje mais se deslocar até o tabelionato, né, fisicamente, para poder fazer esse encaminhamento. Claro. Então, eu queria trazer Sim. essas estatísticas, porque eu acho que são importantes, né, Thiago? Claro. E é interessante, né? Claro, as atividades notariais, agora o registro de imóveis, o tabelionato de notas também está fazendo um grande serviço na uso capião, né? Mas acho que a maior boa experiência que a gente teve foi realmente nas partilhas, inventários, né? Divórcios. Foi uma grande experiência, muito, muito exitosa, né? E que agora faz, né, também ilumina aqui as nossas atividades. É interessante notar que a jurisprudência aqui na tributária, ela sempre foi muito, muito resistente ao protesto das CDAs, que é um título executivo, né? Mais do que um documento de dívida, mais que uma confissão, é um título executivo extrajudicial, reconhecido por lei como tal. E por isso era protestável, mas mesmo assim a jurisprudência impedia, porque, olha, você já tem execução fiscal, é o meio próprio, já é bastante favorável, e realmente é.
para recuperar o crédito. Não, então seria quase um abuso aqui o se utilizar do protesto. Então, a primeira vertente, o primeiro momento, era um protesto proibido. Aí veio a lei, em 2012, veio as decisões do STJ e do Supremo, reconhecendo a viabilidade, então, depois de uma alteração legislativa importante, do protesto da CDA. Então, o protesto que era proibido passou a ser algo permitido. Então, foi um segundo momento já, né? E a gente teve, claro, a universalização da postergação dos emolumentos, que também viabilizou muito esse uso do protesto como meio de cobrança, né? Que, afinal de contas, primeira essa origem, né, do meio de cobrança, que era um meio probatório, mas ele serve, na verdade, para pagar, né? A gente quer receber, né? Quer que se pague. E aí veio agora que esse é o chacoalhar das estruturas das cobranças tributárias, o protesto se tornou algo obrigatório. Então, o protesto que era proibido passou a ser uma alternativa e hoje é uma obrigação do credor fazendário. E essa obrigação do protesto, ela tem poucos paralelos, né? Eu estava falando na GV semana passada. Bom, protesto obrigatório, para transformar uma duplicata, né, da venda de uma mercadoria não aceita, que é uma coisa que hoje em dia acho que não acontece muito na prática, né? Um protesto para fins de resguardar direito de regresso, que para nós, vamos combinar, é ficção científica, né? Nunca vi acontecer, né? E, então, o protesto necessário era uma coisa... Né? São muito específicas as situações. E outros protestos também servem para isso, né? Então, acabou que perdeu essa coisa, se perdeu nas nuvens do tempo. E hoje virou uma coisa acesa, né? Então, um protesto é obrigatório. Então, o CNJ, e isso aqui é importante deixar registrado, que o CNJ alterou as estruturas do nosso edifício porque ele transformou isso como um requisito, um pressuposto processual para qualquer execução fiscal. Tiago, então não é de pequeno valor? Não. O artigo 3º, que a Karen leu agora, é um artigo que trata de todas as execuções fiscais. Mas então a execução de 1 milhão vai para o protesto primeiro? Sim, vai para o protesto primeiro. Então o judiciário está se utilizando, né, de toda essa expertise, de uma rede extremamente capilarizada, de um sistema que é extremamente ágil. Assim, é a água e o vinho, né? Uma execução fiscal que o IPE havia constatado que levava 5 anos para citar o executado, claro, levava 5, ninguém fala, né? Mas levava 5 anos, porque levava 5 anos para ajuizar uma execução sem saber se o cara estava vivo ou morto, se a empresa existia ou não, e queria que a gente fizesse um milagre, né? Tá, mas feito o desabafo, o sistema hoje é extremamente rápido. Então, 3 dias, olha, recuperar 65%, né? Em 3 dias. Gente, incrível, né? Eu não consigo pagar os boletos aqui de casa em 3 dias, porque às vezes tem que movimentar recursos, tem que transferir, sabe? Então, é muito pouco tempo para conseguir uma liminar para sustar um protesto, se for o caso, ou se tem algum problema, né, na cobrança. Então, o trabalho do advogado agora subiu de fase assim, no game, né? Porque vai se tornar um trabalho mais exigente, mais veloz e com danos, que a execução fiscal que ela tinha danos que eram quase irremediáveis no momento de uma penhora, no momento de um leilão. Agora é um dano... na execução era tudo mais dilatado no tempo, né? Demorava um pouco para isso acontecer. Agora não. Agora é on-off. Aperta um botão, no dia seguinte está no Serasa. E o rating dele lá, né, para conseguir crédito, por exemplo, imediatamente está rebaixado. Então, o dano é muito mais urgente, muito mais sensível, né? Aperta num lugar assim, dizem que o corpo humano tem o bolso o lugar mais sensível, né? Aperta num lugar sensível de uma forma muito rápida. Então, eu acho assim irônico, né, que o judiciário está vendo hoje a relevância do protesto, né, que ele é gratuito para o exequente, para o credor, né, se tornou gratuito para todos os protestos, universalizando a postergação e se desdizendo na história, né, se retratando na história da jurisprudência tributária para reconhecer que a execução, infelizmente, não é
o único meio ou que não é o O meio mais melhor potente para a remédio, né? finalidade. Né? Não é o melhor remédio. É uma ressignificação. E uma coisa É. que eu também fui atrás, Thiago, que eu acho bacana da gente dizer para o pessoal, é essa questão assim, bom, tá, mas e quanto vai custar isso, né? Então vamos pensar assim, quando entra com uma execução fiscal, tu já tá com 10% de honorários, né? Então, se a gente for Sim. pensar, vamos pegar essas mesmo aqui do teto dos 10 mil. Então, vamos imaginar que é uma execução fiscal de 9 mil e que tem esse potencial de ser extinta, mas honorários 10% são R$ 900. Se a gente pegar esse mesmo título, essa mesma CDA de R$ 9.000, quando ela vai para o protesto, se ela for paga dentro dos 3 dias, é em torno de R$ 143. Se Olha ela só. for paga depois do protesto, porque aí tem os emolumentos do cancelamento, fica em torno de 160. Então, tu vê, é uma diferença importante, né? É um Nossa. incentivo também para essa pessoa. A gente está falando aqui de 9 mil, está falando de um valor pequeno. Mas eu sempre penso assim, né? Então, poxa, que essa pessoa que está ali, que ela tente fazer um esforço para talvez resolver nesse tempo, antes do ajuizamento, porque senão depois ela vai pagar os honorários de sucumbência que vão ser mais, quer dizer, para ela fica mais caro o processo judicial mesmo do que os Claro. emolumentos, né? E claro, estou falando aqui, né, gente? Estou falando do Rio Grande do Sul, emolumentos é sempre Sim. valores fixados por estado, tá? Então, assim, quem estiver ouvindo, não estiver muito habituado, saiba que para cada estado tem uma tabela, né? Então, esse valor vai variar, mas aqui no Rio Grande do Sul fica em torno desse valor. Eu achei interessante trazer também essa informação, né? Com Porque é uma certeza. questão a ser avaliada, né? E a gente tem a novidade também da 14.711 no protesto, que está sendo implementada na Semprot, eu estava olhando ontem à noite, que é também essa possibilidade de negociação através do tabelião de protesto. Né? Então, e aí qualquer dívida, né? Então, bom, qualquer dívida, então a CDA também vai poder entrar, né? Havendo interesse daqui a pouco do município, né, em fazer uma negociação, os tabeliões de protesto poderão fazer. E eles, a proposta deles é fazer isso tudo via plataforma da Semprot também. Quer dizer, tu faz a proposta, essa proposta vai ser aprovada ou não, faz o parcelamento. Então, isso também facilita para o ente público, né? Porque Claro. ele te dá as regras, ele diz, olha, vai ser assim, 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 aquilo vai estar ali, tu não precisa ter uma pessoa ali à disposição o tempo inteiro para tratar com o contribuinte para eventualmente fazer essa negociação. Então, eu acho bacana também, que é uma Excelente. novidade da lei, né? É da 14.711 também. Então, a gente tem muita Excelente. coisa nova, né, Thiago, acontecendo. A gente Muito. acho que nós vamos ter que fazer a parte 2 dessa A live aqui para parte falar, 2 né? porque a gente levaria horas, sabe, para tentar esgotar, e é muito interessante. Eu acho que, para encerrar, né, o tributarista não tem essa visão da extrajudicial que tu tens, né? Então é importante conhecer um pouco mais desse outro lado, porque tem muito conhecimento relevante e a gente está sentindo assim agora a necessidade de aprender coisas novas, né? Estamos todos aqui correndo atrás da máquina para aprender como isso aí vai funcionar. Perfeito, perfeito. Mas, ó, estamos sempre aí à disposição, né? Eu digo, a minha vida profissional, ela se construiu a partir do extrajudicial por uma situação de estágio mesmo, quando eu trabalhava como Sim. estagiária, né? E eu digo, eu tenho a sorte, porque isso era lá na década de 90, e quando eu falava, o pessoal dizia assim, o que que é isso? Direito notarial registral, isso existe? O que que é isso? O que que faz essas pessoas? E a gente, então, eu acompanho e eu sempre fico muito empolgada, né, de ver esse reconhecimento que os notários e registradores estão tendo, porque são profissionais extremamente sérios, Sim. que têm uma responsabilidade enorme, né, civil, criminal, administrativa, quer dizer, às vezes os advogados têm uma dificuldade de compreender, e outro dia eu estava até fazendo uma reflexão, sabe, Thiago? Porque assim, a gente, né, especialmente a gente foi forjado para o litígio, né? Claro. A gente fez uma faculdade que nos ensinou a litigar. E uma faculdade que nos ensinou também a ter um temor reverencial pelo juiz, que eu não posso sentar com o juiz e discutir com ele a minha estratégia processual. Quer dizer, isso nem por uma questão ética, né? E nem porque eu não me dirijo, né? Então, não tem, a gente tem essa barreira. E muitas vezes os advogados não entendem que no extrajudicial não é assim, né? Claro. Eles têm o acesso, eles podem chegar
trocar uma ideia com o tabelião, com o registrador, né? Trazer as suas angústias, trocar, porque eu sempre digo que é um trabalho compartilhado, né? Os dois estão trabalhando ali para o cidadão, para a realização do direito de alguém que está ali, que está pagando, né? Porque eu digo que nem sai do mesmo bolso que o cara que vai pagar o emolumento e que vai pagar meus honorários. Então, nada mais normal e certo que fazer uma parceria com o notário registrador para oferecer o melhor para o nosso cliente. Mas isso precisa ter uma mudança de pensamento, né? Porque se eu tiver, eu não falo com ele, ou o tabelião não vai falar com o advogado. Não, tem que falar, tem que conversar, tem que trocar ideia, porque né, sempre a gente consegue, pensando junto, pensar melhor. E a gente vê que o nosso legislativo passou a enxergar isso também, né? Através das leis que a gente tem aí. Então, eu digo isso por quê? Porque essa história da execução fiscal, há mais de 15 anos que tem esse namoro entre a execução fiscal e o extrajudicial, né? Então, eu acho que tomara que a gente consiga fazer isso prosperar, assim como foram as separações e os divórcios, os inventários, né? A 11441, e que a gente consiga ter justiça em números aí, menos abarrotado de questões fiscais aí num prazo, né? É claro que isso vai ter, eu imagino assim, uns 5 anos a gente pode imaginar, né, Thiago, para começar a enxergar, mas eu sou otimista em relação a achar que vai dar certo. Não, vai dar. E aí a gente vai pavimentando aí as coisas, né? Com certeza. O pessoal estava perguntando, vai ficar salva a live, Karin? Vai ficar salva, eu te mando ela também, Thiago, daí se tu quiser colocar no teu perfil também, bem tranquilo, pessoal, podem estar. Deixa eu falar então, fazer a propaganda do perfil, né, para quem está aqui, porque me acompanha e não conheceu o Thiago, Execução Fiscal em Curso, o canal do YouTube Thiago Scherer, e deixa eu dizer para vocês, no Migalhas da semana passada, no Migalhas Notariais e Registrais, então tem um artigo meu escrito com o Gabriel, que é o meu colega do escritório, onde a gente faz justamente uma outra abordagem completamente diferente dessa que eu estou fazendo aqui com o Thiago hoje, a partir da perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados e uma crítica ao artigo 4º dessa resolução 547. Então, quem tiver interesse em ler, depois quiser passar os comentários. E eu também preciso, Thiago, antes de ir embora, que eu já estou atrasada para outra reunião que eu tenho aqui, mas agradecer o pessoal do Instituto de Estudos Brasileiros de Protesto, o EPTB, que forneceu essas estatísticas todas aqui que eu trouxe para a gente poder, então, fazer esse bate-papo. E te agradecer imensamente. Venha quando você quiser. A gente tem mais coisas para falar. Com certeza. Estou super à disposição também. Thiago, muito obrigada. Essa troca de figurinhas é essencial. Estou interessado nesses dados aí, hein, que tu tens. Eu quero muito ter acesso. Pessoal, depois eu te passo isso. Maravilha. A Cíntia do protesto lá de Curitiba também está presente. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam a nossa conversa. Vou publicar então, tá? Claro. Conteúdo aí para. Aqui. Só vou fazer a reunião, depois eu te mando o link aí. Show tá de bom? bola. Abraço. Obrigado, pessoal. Boa Tchau. Obrigado, semana, Karin. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.